Alô, amigos e amigas da TV comunitária do Rio de Janeiro, mais de 20 anos no ar, e também telespectadores da TV Cidade Livre de Brasília, o canal comunitário da capital da Esperança. Esse programa de hoje se destina a fazer um balanço das eleições na Venezuela, ocorridas no dia 20 de maio, domingo passado, e que demonstrou uma vontade do povo da Venezuela de continuar aprofundando o seu processo de transformação revolucionária, a chamada Revolução Bolivariana. Essa vitória de Nicolás Maduro, que foi reeleito para o mandato de mais 6 anos à frente daquele país, tem uma série de simbolismos, uma série de significados, uma série de representações políticas muito importantes. Primeiro que com essa vitória é preciso caracterizar quem são os derrotados. E tem os derrotados em escala local, nacional, lá na Venezuela, que são os grandes empresários, os setores que antes viviam usufruindo da riqueza petrolífera do país em favor apenas de uma casta, uma camarilha, quando a Venezuela regalava o seu petróleo para os Estados Unidos. Vocês sabem que a Venezuela foi o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra e foi, ao longo do século passado, também o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, para uso interno também. Tanto assim que as principais ruas de Nova York, Washington, são asfaltadas com petróleo venezuelano, que foi regalado a preço praticamente zero. Era uma grande tramóia de uma pequena casta da oligarquia venezuelana, submissa aos interesses norte-americanos, contra a maioria do povo venezuelano, a quem, de direito, deve pertencer o petróleo. E com o presidente Chávez chegando ao poder em 1998, quando foi eleito, essa nacionalização do petróleo para uso patriótico e social tornou-se uma realidade. A vitória de Maduro ontem é a continuidade desse processo aberto, iniciado pelo presidente Hugo Chávez, que foi o grande autor intelectual dessa vitória de ontem, desse dia 20 de maio, de Nicolás Maduro. Porém, não são apenas esses os derrotados. Também foram derrotados os grandes empresários venezuelanos que fazem o boicote, a sabotagem no abastecimento do país, sumindo, como num passe de mágica, com o sal, o óleo, o açúcar, a farinha para fazer a arepa, que é uma espécie de um bolinho frito de farinha de maíz, que se faz lá na Venezuela e que tem um sabor muito especial. É a comida mais popular. É como, fazendo paralelo, pão de queijo para os mineiros ou a tapioca para os nordestinos. Consumo diário. Então imaginem um boicote, uma sabotagem que faz desaparecer dos armazéns, dos supermercados, a farinha destinada a fazer arepa. Isso cria um mal-estar. Mas esse mal-estar foi criado proporcionalmente, propositalmente pelos grandes empresários para uso político. Mal-estar social para uso político, para que o Maduro fosse derrotado nas eleições. Então, o esquema do raciocínio da direita era: a gente faz desaparecer a farinha, o sal, o azeite, o óleo, o açúcar, e botamos a culpa no Maduro. Ele que é incompetente. Ora, mas esse é um boicote. Em qualquer lugar do mundo em que as classes patronais resolverem fazer um boicote, onde elas tiverem poder, elas conseguem. Fizeram isso aqui no Brasil em 1964, preparando a derrubada de João Goulart. Fizeram isso em
73, para preparar a derrubada de Salvador Allende no Chile. Fizeram isso em 1990 na Nicarágua para derrubar o presidente Daniel Ortega, que havia sido eleito, que depois perdeu a eleição, mas agora voltou, eleito novamente pelo povo da Nicarágua. Então essa sabotagem, esses que fizeram essa sabotagem, são os outros derrotados desse voto que deu mais de 60% dos votos para Maduro. Teve uma eleição com 4 participantes, né? E os outros 3 eram participantes que não representam a vontade do povo venezuelano de seguir adiante aprofundando as transformações sociais. E outro derrotado está também na frente externa, né? Os Estados Unidos são um grande derrotado, porque os Estados Unidos chamaram o boicote às eleições, chamaram a abstenção das eleições, fizeram sanções contra a Venezuela. Não são pequenas as sanções. Sanções, por exemplo, impedindo que os títulos financeiros oriundos do petróleo que é negociado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos possam ser negociados normalmente como outros papéis de outras empresas de outros países. Da Venezuela, só que não pode. Uma sanção norte-americana. Além disso, o Barack Obama já havia declarado que a Venezuela era um perigo para os interesses norte-americanos. Qual perigo, meu Deus? Um país de 30 milhões de habitantes, como é que vai ameaçar a maior potência militar do mundo, que tem 300 milhões de habitantes? Como? De que maneira? Um país que até bem pouco tempo atrás, antes do Chávez, era uma semicolônia norte-americana, diga-se de passagem, não fabricava nem uma caixa de fósforo. Como é que representaria uma ameaça para os Estados Unidos? Impossível pensar assim. Então, os Estados Unidos fracassaram, primeiro, na tentativa de derrubar o governo Maduro o tempo inteiro. Segundo, fracassaram porque chamaram a abstenção e impuseram que as forças políticas conservadoras da Venezuela não participassem das eleições, achando que com isso as eleições seriam um fracasso. O fracasso foi de quem proporcionou, quem idealizou esse boicote, né? Os Estados Unidos, sim, fracassaram. Mas não foram apenas os Estados Unidos que chamaram a uma desestabilização do governo da Venezuela para, com isso, promover a insatisfação do povo e melar as eleições, porque era isso que eles queriam, que elas não se realizassem. Aí eles acusam o Maduro de ser ditador. É praticamente um raciocínio que não deixa saída. Se você não pode fazer as eleições porque elas são ilegítimas. Se você não fizer as eleições, te chamam de ditador. Mas o Maduro fez as eleições, aí eles dizem que houve fraude. Então não tem perdão para a Venezuela, não tem escapatória. Eles dizem que o Maduro é um ditador e o Maduro fez nesse 20 de maio a 24ª eleição, ou plebiscito, ou consulta, ou referendo, que se realizam desde 1998, quando o Chávez foi eleito. Quando se começa e se inicia a Revolução Bolivariana. Então, o povo venezuelano está mandando uma mensagem ao mundo com esse voto popular, porque é um voto em revolução, não é uma eleição qualquer, é uma eleição para sustentar uma revolução. Alguém pode dizer, mas a abstenção foi alta. Sim, mas é claro que foi alta. Se você tem os Estados Unidos, França, Inglaterra, Canadá, Colômbia ali do lado, chamando a um boicote, a uma abstenção, e os meios de comunicação internos, privados da Venezuela, são privados, os meios de comunicação na Venezuela, em sua maioria são privados, estão nas mãos dos inimigos de Maduro. E aqui se diz que tem censura na Venezuela, quando a imensa maioria dos meios de comunicação fazem campanha permanente
contra Maduro? Onde é que está a censura? Onde é que está a ditadura, a proibição da liberdade de expressão na Venezuela? Ao contrário, os partidos que quiseram participar, participaram. Não faltou um diálogo muito intenso entre o governo Maduro e as forças de oposição, inclusive aquelas forças que, alguns anos atrás, recorreram às guarimbas violentas, muito violentas. Morreram mais de centenas de pessoas, porque, evidentemente, pessoas eram queimadas nas ruas por parecerem chavistas. Chegaram a esse ponto. Mas isso era algo muito localizado num bairro muito rico, como se fosse em São Paulo, Jardins, aqui no Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, onde a concentração de pessoas de maior poder aquisitivo determina também, de certa forma, influi na existência de uma consciência muito discriminatória contra o povo. E a maioria do povo da Venezuela é chavista. Tanto é que, apesar de faltar farinha, faltar açúcar, faltar café, existe essa consciência social que leva o povo da Venezuela a votar com muita clareza, com muita firmeza, contra todo o boicote que está sendo armado. Então, os meios de comunicação da Venezuela também foram derrotados. Mas aqui no Brasil, alguém também foi derrotado. A TV Globo, o jornal A Folha de São Paulo, o jornal O Globo, que fizeram não sei quantas matérias, inclusive a TV Globo recentemente, até ontem, no domingo, estava sendo exibido um vídeo com as pessoas que perderam emprego por causa dessa crise que foi induzida, né? É a chamada guerra econômica, porque tem a guerra do desabastecimento, tem a guerra mediática, né? A campanha dos meios de comunicação contra o governo Maduro, tem a guerra comercial, tem a guerra cambial, porque o dólar está num processo fora de controle na Venezuela. E por que é possível que isso aconteça? Alguém pode dar uma explicação simples, que é falsa, dizendo que é por inoperância do Maduro. Não, ocorre que qualquer país que é dependente do mercado internacional para a compra, por exemplo, de medicamentos e não tem acesso aos dólares, esse país tem uma dependência que transforma-se num grande problema. E ninguém se transforma da noite para o dia em produtor de medicamentos ou mesmo de alimentos. Então a Venezuela começou a fazer uma mudança no campo para estimular a produção dos seus bens de maior consumo, mas ainda importa alimentos. Aumentou a produção de leite, aumentou a produção interna de arroz, mas ainda importa-se leite e arroz. Né? Então isso é algo que, veja, a China é a segunda potência econômica, a segunda economia do mundo, e importa carne, importa soja, tem uma população enorme, ela não é autossuficiente, o abastecimento até que não tem, porque não tem território apto para a produção agrícola. Só uma parte menor do território é adequado para a produção agrícola na China. E na Venezuela, por força das mentalidades anteriores, onde só o petróleo era importante, o país não desenvolveu a economia agrícola, não desenvolveu a industrialização. E quando chega Chávez ao poder, ele já chega sendo boicotado, impedido, manietado, mas mesmo assim, hoje a Venezuela conseguiu uma série de logros, principalmente no campo social, no campo econômico. Segundo a Unicef, a Venezuela reduziu drasticamente a mortalidade infantil. Segundo a Unesco, a Venezuela é hoje um território livre do analfabetismo, coisa importantíssima. O Brasil, que é uma economia muito maior do que a Venezuela, onde nasceram, aliás, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, até hoje nós não resolvemos o problema do analfabetismo. Milhões de brasileiros são analfabetos, ainda hoje. Isso já poderia ter sido resolvido.
Mas a Revolução Bolivariana tem essa conquista para exibir ao mundo, de tal sorte que as pessoas hoje podem ler, escrever e votar, continuam votando. Outra conquista da Revolução Bolivariana é a construção de casas aos milhões. São 2 milhões de moradias que foram construídas durante o período revolucionário chavista e distribuídas ao povo, né, equipadas, ou seja, a casa vem com refrigerador, geladeira, fogão, móveis, você vai pagando a preços módicos ao longo da vida, coisa de 25 bolívares, que é praticamente umas moedinhas, né? Então isso são conquistas, né? Veja, a Venezuela praticamente se equiparou ao programa Minha Casa Minha Vida, só que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a Venezuela tem 30 milhões só. Então, para se ter uma ordem de grandeza sobre o impacto que esse programa chamado Missão Vivenda tem para o povo da Venezuela. E outro fator muito importante que deve ser levado em consideração é que a Venezuela busca, com o diálogo, ser respeitada, né? Primeiro, realiza os trâmites burocráticos e democráticos internos, eleições permanentes. Então, desde que começou essa crise, desde que começou essa agressão externa à Venezuela e interna também, a Venezuela já realizou uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte que os meios de comunicação anunciaram que seria um fracasso. Não foi, o chavismo ganhou. Depois realizou eleições para governos estaduais e dos 24 governos ganhou 19, né? Depois realizou eleições para as prefeituras, e aí são 325 prefeituras, e dessas aí a Venezuela ganhou, o chavismo ganhou 304, né? São vitórias importantíssimas. E agora a vitória do dia 20 de maio, que é a reeleição do Maduro para mais 6 anos de mandato, contra toda uma oposição mundial. Veja bem, não é uma oposição qualquer. Os maiores países imperialistas do mundo, os que mais apoiaram ditaduras pelo mundo, Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá, tentaram boicotar as eleições na Venezuela e foram tremendamente derrotados pelo voto popular da consciência do povo bolivariano, que quer, com esse voto, demonstrou que quer continuar aprofundando esta revolução. É importante que Maduro agora, com mais 6 anos de mandato, tenha tempo suficiente para estreitar suas relações com a Rússia, com a China, com o Irã, inclusive com a Índia, buscar inclusive recuperar a posição da Unasur, que o Brasil, a Argentina, a Colômbia estão fazendo um trabalho de desestabilização, quando a Unasur, a unidade, a integração dos países da América do Sul, é algo muito importante não só para a Venezuela, para todos os países. Quer dizer, é um tiro no pé que o governo Temer está dando, e o governo Temer, que é outro derrotado, porque tentou fazer uma campanha midiática, a TV Globo foi derrotado, mas o governo Temer também, porque está fazendo um trabalho para a Venezuela, instalam barracas, fazem uma série de programas lá em Roraima, visando com isso elevar a publicidade negativa contra Maduro, para inclusive justificar ao mundo, dar pretextos, dar elementos para aquilo que os Estados Unidos pretendem através desse presidente alucinado, Donald Trump. Ele quer uma justificativa para uma intervenção militar na Venezuela. E ele já deu a fórmula, seria um conjunto de forças, e dentre essas forças estaria incluído o Brasil. Brasil, Argentina, Colômbia. E se não é possível fazer uma operação, uma intervenção humanitária sem exército, evidentemente o que vai prevalecer não é nenhuma intervenção humanitária, mas sim uma intervenção militar. Nós sabemos bem o que é uma intervenção humanitária quando está por trás do imperialismo. Lembremos da Líbia. A Líbia foram 166 dias de bombardeio ininterruptos, destruindo toda a infraestrutura daquele país,
aliás construída por empresas brasileiras, que depois da intervenção, assassinado Gaddafi, onde a Líbia tinha o maior índice de indicador de desenvolvimento humano da África, hoje é um país de uma selvageria canibal, de tribos. É isso que se pretende fazer na Venezuela, impedindo um curso de independência, de soberania, que o voto do venezuelano nesse dia 20 de maio escolheu. A vitória política do chavismo, de Nicolás Maduro, é uma vitória que demonstra perante o mundo que a Venezuela quer continuar o seu caminho escolhido com soberania, pelo voto democrático. São 24 eleições realizadas em 19 anos de governos chavistas. Isso já diz tudo. Então, nesse sentido, é muito importante agora que, através de TVs comunitárias, que possamos, pelo menos por aqui, livremente fazer um balanço do significado desse voto, porque a TV Globo, o Jornal Globo, Folha de São Paulo, que publicaram notícias falsas, publicaram inclusive que ia ganhar o representante do partido de oposição, Henri Falcón, né? Mas ele ficou bem abaixo do Maduro. A votação dada ao Maduro quase que é 3 vezes maior a soma dos votos dos 3 outros participantes. E teve 3 outros participantes. Então, uma eleição democrática, onde a urna, lá na Venezuela, tem aquilo que Leonel Brizola queria para o Brasil, ou seja, o comprovante impresso, né? Uma urna eletrônica com o voto impresso, porque através do voto impresso você confere se a urna registrou devidamente o seu voto. Você não leva esse voto para casa, você o deposita numa urna endevassada que está ali do seu lado. Conferiu, foi o voto que eu quis dar? Foi, então eu boto nessa outra urna que está ao lado. E com isso, a auditagem já se faz na hora. Qualquer discrepância é detectada na hora e se pede ali mesmo, naquela zona eleitoral, uma fiscalização. Então, a Venezuela dá também esse exemplo de produzir algo que não tem no Brasil, não tem urna eletrônica auditável no Brasil, não tem voto impresso no Brasil, apesar de ter uma lei sancionada pelo ex-presidente Lula para que isso se realizasse. A Venezuela dá também esse exemplo de produzir perante o mundo o sistema eleitoral mais seguro, como disse Jimmy Carter. É o processo eleitoral mais democrático que eu já vi, mais transparente. Jimmy Carter, ex-presidente norte-americano, disse isso. Bom, e por último, o voto ao Maduro significa um voto para fortalecer a campanha pela liberdade de Lula, porque Lula e Maduro, Lula e Chávez sempre estiveram juntos na batalha pela integração latino-americana. Quando Chávez era presidente, Lula também era presidente aqui, as relações bilaterais chegaram a 5 bilhões de dólares. O Brasil tinha na Venezuela um grande mercado comprador e tinha um grande parceiro de cooperação cultural, econômica, em tecnologia perante o mundo. Então, nós temos que saudar essa vitória do Nicolás Maduro, o presidente Nicolás Maduro na Venezuela, porque significa a vitória das ideias de Bolívar, das ideias democráticas, das ideias de Hugo Chávez, a vitória da integração latino-americana, a vitória que fortalece a consciência democrática no Brasil para tirar Lula da cadeia e retomar o curso do Brasil, ser também parceiro da Venezuela livre, democrática, soberana e bolivariana na construção da integração latino-americana, tal como está escrito na Constituição Brasileira de 1988. A unidade para construir uma comunidade de nações latino-americanas em base à educação, à informação, à tecnologia e socialmente falando. Esse é o significado do voto em Nicolás Maduro. O povo da Venezuela quer a continuidade da Revolução Bolivariana, foi uma vitória de Hugo Chávez, foi uma vitória também de Luiz Inácio Lula da Silva, grande parceiro, companheiro e amigo de Nicolás Maduro.